Querida amiga, tudo bem com você? Nós estamos começando mais uma vez o resumo da lição da Escola Sabatina, aquele overview. É overview? Acho que é isso. Aquela visão por cima de tudo o que passou durante a semana que nós estudamos a lição da Escola Sabatina. Dessa vez a nova lição da Escola Sabatina, essa daqui que fala exatamente sobre o amor e a justiça de Deus. Como é que o amor e justiça eles podem estar interligados? Nessa semana nós estudamos um pouquinho sobre o resumo, sobre um apanhado geral de como é que a gente vai abordar esse tema que é tão especial para toda a teologia cristã, para o nosso conhecimento bíblico. E por isso eu abro aqui, minha lição da Escola Sabatina nova. Na verdade, essa aqui é da minha esposa, eu expliquei isso para vocês na semana passada. Essa aqui é a da minha esposa e eu gosto muito de estudar ela exatamente no tablet, no celular, o celular que está me gravando agora. Então você aí tem esses tipos, essas formas, essas maneiras todas para você poder estudar a sua lição da Escola Sabatina, que você não pode ficar sem lição da Escola Sabatina. Por isso, por favor, vai lá, compra a lição da Escola Sabatina. Quem sabe você quer ir até a Associação Paulista Sul, que fica aqui do lado, ou bem pertinho do metrô Capão Redondo. Ali você sobe a rua da feira de quarta-feira e você chega ali na Associação Paulista Sul, ou então você vai nos sites cpb.com.br, compra sua lição da Escola Sabatina, ou então você vai aqui na descrição deste vídeo e você encontra ali o link para você também poder usar, igual eu, essa lição da Escola Sabatina virtual, para que você também possa estudar de qualquer jeito, em qualquer momento, em qualquer hora, a lição da Escola Sabatina. Lição nova, texto novo, nova oportunidade para a gente poder aprender um pouquinho mais sobre esse Deus que é todo poderoso. Eu não estou no lugar de costume porque a gente está de férias, então graças a Deus por isso, a gente agradece por cada coisa que acontece, mas a gente não para de estudar a lição, não para de estudar, não para de pregar, não para de falar sobre a Bíblia Sagrada. Uma coisa me chamou muito a atenção antes de a gente fazer a oração, é que a gente muitas vezes fica se perguntando por que a lição da Escola Sabatina e tal, e eu vou te mostrar aqui, lição da Escola Sabatina, guia de estudo da Bíblia. Se você aí não entendeu ainda, toda vez que a gente estuda a lição da Escola Sabatina, nós estamos também estudando a Bíblia Sagrada, porque esse é o objetivo aqui. A partir da lição, você tem aí o seu motivo para estudar a sua Bíblia, a Bíblia que você tem na sua casa. E esse aqui é o convite de Deus para mim e para você. Estude a lição da Escola Sabatina, estude a Bíblia, estude o conteúdo sagrado para que você também possa aprender mais sobre Jesus. Nesse momento eu quero começar o estudo sobre a nossa lição e eu quero te pedir, por favor, feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos falar com Jesus nesse momento. Vamos lá? Paizinho querido, Deus de amor e grande bondade, por favor, toca a nossa vida, fala com a gente mais uma vez, nos ajuda para que esse momento aqui seja de aprendizado, seja de ouvir sobre o Senhor e sobre aprender sobre as grandes maravilhas que o Senhor tem feito em nossa vida. Muito obrigado pela vida, muito obrigado pelo novo ano que já começou e muito obrigado, Pai, pelas grandes oportunidades que temos para nos entregarmos a Ti. Abençoa essa lição, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Lição da Escola Sabatina em mãos e a gente começa então estudando a lição, o tema dessa lição, ou melhor, dessa semana, desse primeiro guia de estudos é Deus ama com generosidade. Será mesmo que Deus ama com generosidade? Na minha experiência, eu encontro a resposta positiva. Deus ama sim com generosidade. E a gente começa, então, lendo o texto de Oséias no capítulo 14, no verso 4, que fala assim, Eu curarei a infidelidade deles e os amarei com generosidade, pois a minha ira se desviou deles. Que tipo de coisas você aí imagina que pode fazer para receber de Deus os presentes maravilhosos que você acha que merece? Hoje no carro eu estava conversando com a minha esposa e eu me saí com uma frase assim, olha, talvez não seja o que a gente acha que é. E muitas vezes a gente acha, porque eu estava falando que era isso, que era aquilo, e aí depois veio a crise de consciência e eu entendi que muitas vezes a gente se acha muito bom, mas na verdade nós não somos bons o quanto nós achamos que somos. Na verdade o único que é bom é Deus e o único que pode nos ensinar completamente é Deus. E é por isso que a gente tem que ter a nossa mente aberta para entender que nós não merecemos nada, absolutamente nada. Mas o Deus Todo-Poderoso é tão bondoso, é tão grande, que Ele é misericordioso com a gente, dando para a gente a oportunidade de salvação. E aí eu volto aqui para a lição da Escola Sabatina
E vejo esse autor, o novo autor da lição, começando exatamente onde o outro parou. Quando nós estudamos a lição da semana passada, do último trimestre, falando sobre o livro de João, nós terminamos ali em João no capítulo 21, quando Jesus encontra os discípulos na praia, e ali ele oferece comida para eles, depois de fazer um milagre, e agora que eles estão juntos, que eles comeram, Jesus então chama Pedro de canto e começa a conversar com ele, e diz assim: Pedro, tu me amas? E aí Pedro começa a ficar ofendido com aquilo, né? Afinal de contas, Jesus ele pede para que Pedro se declare a Jesus por 3 vezes. E é exatamente nesse momento que a lição da escola sabatina começa. E ela ainda termina a lição de sábado dizendo assim: não importa quais são as circunstâncias, que podem ser talvez bem diferentes das de Pedro, mas o princípio é o mesmo. A pergunta que Jesus faz a Pedro é de fato a questão fundamental de que Deus nos apresenta aqui e agora. E aí, você me ama? Tudo depende dessa resposta, de como é que nós vamos responder essa pergunta, esse questionamento do próprio Cristo. Será que nós amamos realmente a Cristo? Será que nós estamos preparados para realmente reconhecer que nós amamos ao Deus Todo-Poderoso e que a nossa vida também, ela precisa ou ela pode ser mudada, transformada, trabalhada para que nós então possamos estar mais próximos do sonho daquele que realmente nos ama? Eu abro agora a lição de domingo e começo lendo com você sobre as expectativas razoáveis que Deus teria sobre a gente, né? Quando a gente entende aquela pergunta para Pedro e ele diz assim: você me ama? Ele está dizendo para mim e para você da mesma forma: eu te amo de forma incondicional, eu te amo de forma muito positiva, eu te amo demais. É por isso que eu e você aqui precisamos entender a generosidade de Cristo. Ele ama cada pessoa de forma generosa. Em cada momento, Deus usou a história para poder mostrar para a gente um pouco do amor dele. Estava ali na televisão agora assistindo aquele... Não sei se você já assistiu, mas talvez seja legal uma sugestão. Tem um desenho infantil chamado Superbook. E nesse Superbook, eles fazem uma viagem para poder encontrar as respostas da Bíblia. E em uma das viagens era para falar sobre o Natal. E ao falar sobre o Natal, o Superbook, o desenho, foi em vários momentos da história. E ali ele passa na abertura do Mar Vermelho, passa no momento onde Jesus entrega as tábuas da aliança para Moisés, e ali ele vai mostrando vários e vários momentos. A lição de domingo, ela começa falando exatamente sobre esse momento, quando Deus entrega para Moisés as tábuas da lei. E ao Deus entregar as tábuas da lei para Moisés, é interessante o que acontece, porque Deus está fazendo todo um momento especial para chamar a atenção e dizer assim: olha, eu sou Deus, eu sou todo poderoso, eu tenho todo o poder e eu poderia ter abandonado vocês, mas a minha escolha foi estar ao lado de vocês, foi permitir que vocês fossem libertos. Deus dá a libertação para eles, tira eles do Egito, e agora eles estão ali na frente do Monte Sinai, e enquanto Moisés se demora em cima do Monte Sinai, o que acontece? Aquelas pessoas resolvem adorar um outro Deus. Eles montam ali um boneco de ouro, um bezerro, e agora aquele bezerro é adorado. O chamado de Jesus é para que a gente deixe todo tipo de adoração, porque esse daí não é o nosso objetivo. Mas o chamado de Deus era para que eles pudessem entender quem é que estava libertando eles. E eles não percebem isso. Eles não olham para a salvação que podia vir de Cristo. Eles, na verdade, ficam observando simplesmente alguma coisa que fosse palpável, como se as bênçãos de Deus não fossem palpáveis. Deus tinha abençoado demais aquele povo. Mas é interessante porque quando a gente vai ali no livro de Êxodo, no capítulo 33, Deus vem falando algumas coisas a Moisés. Então ele fala assim, né? Então Moisés lhe declarou, a partir do verso 15: se não fosse convosco, se não fores convosco, não nos envies. Como saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu favor, se não nos acompanhardes? Só que aí o verso 19 é muito legal, né? Porque Deus, para mostrar que ia acompanhar aquele povo onde quer que ele fosse, Deus, mesmo sabendo de toda a bagunça que estava acontecendo no pé do Monte Sinai, Deus, mesmo sabendo que eles não eram um povo que respeitava as coisas que eles mesmos diziam que iam respeitar, Deus ainda assim resolve aparecer para o povo. E aí no verso 19, Deus diz assim para Moisés: e Deus respondeu então: diante de você eu farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome.
o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Duas coisas acontecem de forma maravilhosa aqui, né? Três, na verdade. A primeira delas é que Deus decide aparecer para Moisés. E quando ele passa ali por Moisés, ele coloca Moisés numa fenda da montanha, e quando ele passa, Moisés então enxerga toda a bondade de Deus. Algumas vezes nós achamos que Deus é somente justiça, Deus é somente dureza, Deus é somente aquele que vem com ferro, com fogo para marcar, para destruir, para humilhar as pessoas, mas Deus se apresenta para a gente como um outro tipo de Deus. Quando Deus se apresenta, Ele se apresenta como um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus que olha para mim e para você e está sempre preocupado em dar para a gente o que nós precisamos. Essa é a primeira coisa mais legal. A segunda coisa é que Deus então faz com isso uma aliança com Moisés. E ali essa aliança com Moisés era de que ele estaria disposto a seguir o povo, a cuidar do povo, a estar junto com aquele povo mau, que era ruim, que reclamava o tempo inteiro, que tinha suas chatices, as suas tolices o tempo inteiro. Mas Deus resolve e ele diz assim: eu vou atrás de vocês, eu vou cuidar de vocês. Por último, a terceira coisa que ainda no verso 19 é muito interessante, é o texto que agora a lição da Escola Sabatina para um pouquinho e chama a atenção pra gente, que ela fala ali sobre Êxodo 33, no verso 19, quando Deus diz no finalzinho do verso assim: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Esse texto às vezes é usado fora do contexto, e ele não tem a ver com o que ele parece querer dizer, porque quando a gente lê isso pela primeira vez, parece que é um ser humano, durão e tal, dizendo assim: eu que mando na minha decisão e eu que vou escolher para quem eu vou ter misericórdia. Mas na verdade ele é o contrário, é Deus dizendo assim pra gente: por mais que você não mereça, eu continuarei tendo misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não adianta você dizer que você é bom, que você é ruim, porque quem vai dizer quem recebe misericórdia sou eu, o Senhor. Isso é uma garantia maravilhosa para a nossa vida, porque nós aqui precisamos da misericórdia do Senhor todos os dias, mesmo não merecendo. E eu volto naquele primeiro ponto que eu já coloquei: nós não merecemos a misericórdia de Cristo de forma alguma, mas Deus se coloca dizendo para mim e para você: eu terei misericórdia para você, ou para a sua vida. No penúltimo parágrafo da lição da Escola Sabatina, a resposta é muito clara, né? Então, o que é que Deus está dizendo em Êxodo 33, 19? Eu vou ler para você. Ele está declarando que, como Criador, ele tem todo o direito e autoridade para ser generoso em sua misericórdia e compaixão, até mesmo com aqueles que não merecem. Esse é apenas um dos exemplos, né, de quantas vezes Deus demonstra o seu amor e bondade pela gente. Nós aqui precisávamos, na verdade, ser correspondentes do amor de Deus. Deveríamos sim devolver a Ele tudo o que Ele fez pela gente. O problema é que o amor de Deus ele não é correspondido, porque nós aqui somos fracos, somos pecadores. E aí a lição da Escola Sabatina faz uma alusão ao livro de Oséias, no capítulo Oséias no livro completo. E agora, ao falar sobre o livro de Oséias, é muito clara a história que acontece ali, né? E no capítulo 1, no verso 2, Deus manda Oséias. Capítulo 1, no verso 2. No segundo verso do livro de Oséias, Deus já manda Oséias fazer o seguinte, ó. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Deus já manda no verso 2 desse livro que Oséias saia de onde ele está, vá até um lugar e agora tome não somente a esposa, ou uma esposa daquele lugar onde ele sabia que tinham pessoas que eram adúlteras, mas ele também busca ali os filhos da prostituição, os filhos daqueles adultérios, e ele agora deveria criá-los. Qual era o ensinamento aqui? O ensinamento da vida de Oséias, e a vida de Oséias é na verdade uma maquete da nossa vida, porque muitas vezes nós estamos distantes do Senhor, nós acabamos nos afastando dele e nos esquecemos que devemos estar próximos de Deus. Quando eu entendo aqui o que acontece com Oséias, eu devo entender também o que a minha vida passa, porque muitas vezes Deus me busca, Deus me chama, Deus vem aqui ao meu lado, Ele quer me salvar, mas eu estou alheio, eu estou distante e eu não quero ter contato com o Senhor. É exatamente isso que essa história mostra pra gente. Apesar do amor de Deus ser revelado a partir dessa história, a partir da sua, a partir da minha vida, quando Deus nos busca, quando Deus nos alcança, nós não queremos muitas vezes seguir o caminho de Deus. Nós muitas vezes não queremos ser
cuidados pelo Senhor. Mas a história do livro de Oséias mostra pra gente como Deus se preocupa com a gente, demonstrando amor, misericórdia e bondade. Afinal de contas, a lição da Escola Sabatina desse trimestre vai falar exatamente sobre o amor e a justiça de Deus. Começamos então com aquilo que nós mais precisamos, que é o amor de Deus, aquilo que nós mais precisamos para a nossa vida. A expressão que existe ali quando Oséias, então, descrevendo toda aquela história dele, ele chega na resposta de Deus, está ali em Oséias 14, no verso 4, que diz assim, olha, eu curarei a infidelidade deles, e eu os amarei de todo o meu coração, pois a minha ira se desviou deles. Quando o povo tem um lampejo de sabedoria, perdão, e eles então retornam ao Senhor, eles então começam a entender que deveriam buscar a Deus. A história conta que Deus então se posiciona dizendo assim, olha, na verdade eu aqui vou a partir de agora de forma generosa, de forma voluntária, me voltar a essas pessoas e continuar cuidando deles. A gente por muitas vezes não faz isso, porque a gente fica esperando que as pessoas mereçam o nosso amor. Mas Deus é claro em dizer para mim e para você, nós não precisamos merecer o amor dele, porque ele simplesmente já nos ama, ele simplesmente já cuida da gente, ele simplesmente já está pronto para que eu e você possamos nos entregar, porque ele vai de forma voluntária. A palavra do hebraico é nedabá, que significa aquilo que é oferecido de forma voluntária. O amor de Cristo é oferecido de forma voluntária por mim e por você. E Deus continua nos amando de forma voluntária, independente de quem nós formos, independente de como nós chegamos a Ele, independente de como nós voltamos a Ele. Algumas vezes, deixa eu cutucar um pouquinho aqui a nossa vida, né? Ainda na lição de segunda-feira. Algumas vezes a gente fica esperando que as pessoas estejam perfeitas para então poderem se voltar a Deus. A gente olha para os batismos que acontecem na igreja, a gente critica, a gente fala mal, a gente diz assim, olha, essa pessoa não estava pronta, a gente precisava de um tempo maior para que ela então se preparasse. O problema é que nós ainda não estamos prontos. Nós, adultos espirituais, nós mais velhos na espiritualidade, muitas vezes nós não estamos prontos e nós aqui estamos, na verdade, distantes do Senhor, precisando muito que Ele cuide da gente, que Ele venha e interceda pela gente. É isso que essa história está dizendo. Por mais que nós nos achamos perfeitos, Deus precisa de misericórdia para cuidar da gente, porque nós aqui não merecemos em momento algum. E aí talvez fique aqui como reflexão para mim e para você, não é minha obrigação julgar a vida alheia, mas a minha obrigação é retornar ao caminho do Senhor, trazendo as pessoas que eu puder para que todos possam ser salvos, assim como eu posso receber também a salvação, assim como você também pode receber a salvação de Cristo Jesus. Por isso ele é claro em dizer que ele não precisa de nada para que ofereça para a gente a salvação, ele na verdade a oferece de forma voluntária por mim e por você. Vamos lá, a lição de terça-feira. A lição de terça-feira tem o título de Amor Concedido Livremente. E agora, a lição, ela trata sobre uma outra forma, como a gente consegue entender um pouquinho mais sobre o amor de Deus. A pergunta é, de onde surge o amor? O amor não surge. O amor já existe por toda a eternidade. Afinal de contas, a própria Bíblia é clara em dizer que Deus é amor. Dentro da Trindade, entre Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, nós conseguimos entender que existia amor durante toda a eternidade. Eles já se amavam mutuamente, eles já viviam em unidade, em amor, assim como eles vivem até hoje. Então, por que é que eles precisaram criar o ser humano? Na verdade, eles não precisavam. Eles, na verdade, criaram o ser humano, assim como criaram todas as criaturas da face da Terra e de todo o universo, pensando no que a Bíblia fala pra gente, que sim, existem outros seres em outros planetas, mas que eles não têm muito contato com a gente por causa do nosso pecado, mas que sim, existem outros seres e esses outros seres também foram criados pelo mesmo propósito, pelo mesmo objetivo que nós fomos. Sabe qual é o objetivo? Receber o amor de Deus. Você já pensou nisso? Que você só foi criado para receber o amor de Deus na sua vida e você fica aí dando para outras pessoas o contrário do amor, o ódio, o desprezo, a maldade, as coisas ruins, quando na verdade de Deus o que existe é que Deus traz pra gente, nos traz a vida simplesmente porque Ele queria ter mais seres para poder demonstrar o seu amor, para poder distribuir o seu amor. Que desperdício seria, né? Se Deus fosse como Ele é, amor, e não criasse a nenhuma criatura, porque o amor dele ficaria simplesmente contido
nele mesmo, e agora ninguém mais, nenhum outro ser de todo o universo saberia o que é o amor. O chamado de Cristo pra gente é que a gente entenda mais uma coisa: se o amor já existia em toda a criação, em todos os três seres da Trindade, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, de onde surgiu o amor? O amor surgiu deles. O amor é a relação entre eles, é, na verdade, a essência do Pai. E quando Ele cria a gente, Ele não está dizendo pra gente que nós precisamos, então, dar para Ele alguma coisa. Algumas vezes a gente se confunde, né? Tentando colocar como se nós tivéssemos coisas a dar ao Senhor. Mas, na verdade, nós não temos nada que Deus precisa da gente. O que Ele pede da gente é simplesmente um amor disponível para receber o amor e a generosidade que Ele tem preparado para mim e para você. É por isso que quando eu abro a minha Bíblia, eu encontro versos como, por exemplo, Salmo 33, no verso 6, que diz assim, mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Apocalipse 4:11 diz assim: Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. E por último, deixa eu ler mais um texto aqui ainda na lição de terça-feira, João 17, no verso 24, que fala assim, Pai, eu quero que os que me deste sejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste desde a criação do mundo. Como é que Deus, o Pai, poderia ter amado a Jesus desde a criação do mundo se ele não existia? Na verdade, quando ele fala esse verso aqui, ele está declarando que ele é Deus Todo-Poderoso desde toda a eternidade e que ele sempre existiu, assim como Deus, o Pai. O caráter de Cristo de amor, ele não pode ser limitado nem pelos pecados que nós cometemos, nem pelas escolhas que nós fazemos, mas sim o caráter de amor e bondade do Pai. Eles estão sempre prontos para poder nos acolher, nos abraçar e nos dar o presente que nós precisamos. Não o que nós merecemos, mas o que nós precisamos, porque nós não merecemos nada. Deixa eu puxar uma das histórias, que a lição de terça-feira também traz isso. A lição de terça fala sobre quando Adão e Eva cometem o primeiro pecado. E aí, no último parágrafo dessa lição, ela então diz assim, após a queda no Éden, Adão e Eva perderam o direito de continuar vivendo e de receber o amor de Deus. No entanto, o Senhor, que sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa, em seu grande amor e misericórdia e também graça, sustentou a vida deles e abriu um caminho para reconciliar a humanidade consigo por meio do amor. Como é que surgiu o plano de salvação? Por causa do amor de Cristo Jesus, porque Ele um dia se preparou para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Não de surpresa, não porque nós cometemos o primeiro pecado, então por isso Ele teve que correr então para se ajustar e aí sim nós recebêssemos o perdão. Não, Ele já sabia. Quando Ele nos cria, Ele já tinha consciência de que nós aqui precisaríamos de um cuidado extremo, de um cuidado maior, e por isso Ele se dedicou para dar para a gente todo o amor que nós precisamos. Terça-feira, hein? Eu tô falando só sobre o amor de Cristo, isso aqui é maravilhoso. Então eu queria te convidar para você estudar a sua lição de Escola Sabatina, tá bom? Nós vamos começar aqui a lição de quarta-feira agora, e eu queria te convidar realmente para que você tenha a sua lição, para que você busque ela, para que você assine a lição de Escola Sabatina, porque é muito importante eu e você estarmos aqui estudando a nossa Bíblia Sagrada. E é muito importante que a sua e a minha vida estejam ligados, guiados na fonte do amor que é Cristo Jesus. Vamos lá, lição de quarta-feira. E aqui eu entendo mais um princípio que a Bíblia coloca pra gente, mas que muita gente aí entende de forma equivocada. Jesus um dia falou assim, Mateus 22, deixa eu encontrar onde é que tá aqui. Mateus 22, no verso 14, ele diz assim, porque muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Ali em Mateus, no capítulo 22, Jesus conta uma parábola que é de uma pessoa que vai fazer um grande banquete. Ele então manda chamar as pessoas importantes da cidade. As pessoas importantes começam a fazer pouco caso, elas ignoram aquele chamado, elas fazem dando desculpas esfarrapadas, dizendo que tinham coisas melhores para fazer, e ali então o dono daquela festa manda com que os empregados então façam outra coisa. Ao invés de irem atrás dessas pessoas que, apesar de serem importantes na sociedade, eram ruins de coração, que ele então vá pelos becos, pelos vales, pelos lugares onde somente os pobres e quem não merecia vivia, e ali ele buscasse as pessoas para que elas estivessem dentro
daquela festa importante que ia acontecer. A festa então acontece, só que aquela festa tem uma coisa a mais. Porque além de terem pessoas que não deveriam estar naquela festa pela cultura local, a história também conta pra gente, Jesus enfatiza isso, que dentro daquela festa tinha uma pessoa sem as roupas especiais da festa. Sim, era costume da época que além de mandar um convite, a pessoa mandasse uma roupa especial. E ao mandar essa roupa especial, quando você vestisse essa roupa, você estava dizendo, opa, aceitei o convite, eu vou estar na festa. Essa pessoa foi sem a roupa, apesar de ter recebido a roupa, porque só entraria quem tivesse recebido ali o convite especial. Duas coisas são importantes aqui. A primeira delas é que quando Jesus nos convida, ele nos dá condição para demonstrar todo o seu amor pra gente. Se você por acaso está aí lutando com o Senhor e diz assim, Senhor, mas eu não consigo entender, faz muito tempo e tal, é muito difícil para mim, fique tranquilo, porque se ele te convidou, ele vai te dar condição para que você aí então possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Segunda coisa é que quando a Bíblia diz assim, e são as palavras do próprio Jesus, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos, talvez a tradução não esteja exata ali, eu vou tentar mudar uma palavra para você poder entender, tá bom? Nossa versão ela não traduz tudo o que o texto hebraico queria dizer, tá bom? Que foi escrito em grego, afinal de contas você está falando do Novo Testamento, mas que o texto do pensamento hebraico queria dizer. Quando Jesus diz essas palavras, ele quer dizer o seguinte: muitos são aqueles que foram convidados, mas poucos são aqueles que aceitaram o convite. Quando eu falo sobre ser escolhido, eu estou dizendo que Jesus aceita a todos, Jesus chama a todos, mas poucos se colocam na condição de estar sendo escolhido pelo Senhor. Você conhece gente que você entendeu que deveria ali, pelo amor de Deus ou pela misericórdia que o Senhor colocou no seu coração aí, de aceitar essa pessoa como seu amigo, como sua amiga especial. E aí quando você convida essa pessoa para que ela conviva na sua companhia, junto dos seus amigos, junto da sua família, aquela pessoa então dá uma afastada e ela não quer mais ser seu amigo. As crianças têm muito isso, né? É interessante como é que elas têm a necessidade de dizer, eu sou amigo daquela pessoa, olha, você quer ser meu amigo, quer ser meu amigo. É interessante, né? Porque da mesma forma, Jesus está dizendo pra gente aqui que muitos são convidados para serem amigos de Jesus, para receber o amor dele, mas poucos querem receber o amor de Cristo. Muitos estão contentes como estão vivendo, estão contentes em viver a vida do jeito que elas estão vivendo. Mas o chamado de Cristo, para mim e para você, é para que a nossa vida seja transformada, seja mudada, seja trabalhada. Só que isso depende da minha e da sua escolha, quando nós aqui decidimos estar ao lado de Cristo Jesus. Muitos são chamados, muitos são convidados, mas poucos são aqueles que aceitam de liberdade ou livremente o convite do Senhor. O último parágrafo da lição de quarta-feira diz exatamente assim: os escolhidos são aqueles que aceitaram o convite. Para os que amam a Deus, Ele preparou coisas mais maravilhosas, até mesmo que nós podemos imaginar. E tudo se resume à questão do amor e da liberdade inerente do amor. O último ponto que eu preciso colocar aqui para você nessa lição é: o que é liberdade quando a gente fala sobre amor? Algumas pessoas têm uma visão de amor distorcida e é por isso que a gente de vez em quando ouve falar sobre amor abusivo, sobre pessoas que ficam em, vou jogar lá pro extremo oposto, tá? Um cárcere privado porque a outra pessoa diz que a ama, então por isso elas não podem sair dali. Isso não é amor. O amor verdadeiro é aquele demonstrado por Cristo Jesus, aquele que diz para você: você quer receber o meu amor? Você quer receber as bênçãos que eu tenho preparado? E o amor de Cristo, ele está pronto. Na verdade, Cristo deixa muito claro que para que você receba qualquer coisa dele, você precisa querer receber. Esse é o chamado de Cristo. Aceite receber, queira receber o amor de Cristo, porque Ele está pronto para dar para você todas as coisas maravilhosas. Muitos são chamados, mas poucos são aqueles que aceitam o chamado de Cristo. Por último, vamos lá, lição de quinta-feira, e eu vou terminar na lição de quinta que tem o título Crucificado por Nós. Nessa lição, nós entendemos um pouquinho mais sobre o ponto máximo de maior amor e bondade de Cristo Jesus por mim e por você. Sabe o que foi esse maior ponto de amor e de bondade? Foi o dia quando ele foi pendurado numa cruz, quando ele decidiu que não faria caso ao se entregar por mim e por você. Que tipo de coisa você faria pelos seus amigos?
a gente faria pouca coisa. Na verdade, até mesmo aqueles que se dizem muito amigos desse ou daquele, fariam pouca coisa perto do que Deus fez pela gente. Quando eu olho para o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu tenho que, na verdade, glorificar o nome dele de pé, com as mãos levantadas, sabe essa expressão? Porque o Senhor Jesus é maravilhoso e a grande expressão do amor dele por mim e por você é quando ele é pendurado na cruz. A pergunta é, quem foi que o forçou a se pendurar na cruz? Quem foi que o fez ser colocado na cruz do Calvário? Foi Pilatos? Foram os líderes religiosos daquela época? Foram as pessoas que estavam ali, aqueles que cuspiram, que humilharam, que estavam ali gritando palavras de ordem contra Jesus? Não. Na verdade, ele mesmo se ofereceu para estar pendurado naquele madeiro. E aí você fica assim, e eu fico, na verdade, preocupado em tentar entender isso, porque isso é muito complicado. Jesus não fez caso, na verdade, ele se ofereceu para nos salvar. Quando eu vou à Bíblia Sagrada, eu entendo que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto desde a fundação do mundo. O que é que isso significa? Significa que Jesus já sabia que viria para essa terra para morrer por mim e por você. Significa que ele já estava pronto, preparado, quando ele vem para cá, e ele estava disponível para que você aí, mesmo não quisesse, mesmo não querendo estar ao lado dele, ele ainda assim morreria por mim e por você. É pesado, não é? É complicado a gente poder entender o tamanho desse amor, dessa bondade de Cristo, mas é assim que ele nos ama. Ele nos ama demonstrando de forma poderosa todo o seu amor quando ele está em uma cruz, quando ele está pagando pelo meu e pelo seu pecado. Você aí não precisa se preocupar, porque o chamado de Cristo é para que você aceite o amor e a bondade dele na sua vida a partir de agora, aceitando o sacrifício dele, aquele sacrifício que foi feito de livre e espontânea vontade, por amor, por mim e por você. Esse é o chamado de Cristo pra gente. Quando a gente abre a nossa mente, quando a gente entende o chamado de Cristo, a nossa vida fica muito mais leve, fica muito mais feliz, porque nós aqui entendemos a manifestação suprema do amor de Cristo Jesus, quando ele é pendurado na cruz do Calvário, se entregando por nós de forma livre, de forma voluntária. Na verdade, Jesus deu a sua vida espontaneamente. Lá em João, no capítulo 10, no verso 18, a gente lê assim, ó: ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou por espontânea vontade, porque eu tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem eu recebi do meu Pai. E aí, quando eu leio esse texto, eu entendo um pouco do amor de Cristo Jesus, o amor da Trindade, o amor de Deus, né, por mim e por você. Deixa eu ler para você o último texto da lição de quinta-feira, que é na verdade um texto de Ellen White, um dos textos inspirados, a profecia inspirada. Eu marquei aqui, ó, de amarelo na minha anotação, e eu quero ler com você o Desejar Todas as Nações, na página 11, onde eu leio assim, ó: o plano da nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi, na verdade, a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do apóstata. Deus não determinou a existência do pecado, mas o previu e tomou providências para enfrentar a terrível situação. O seu amor pelo mundo era tão grande que ele decidiu entregar o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa a gente poder entender um pouquinho sobre esse amor bondoso, de generosidade, de cuidado que Jesus tem por mim e por você. Deixa eu te mostrar pela última vez. Essa daqui é a capa da lição da Escola Sabatina desse trimestre, que começa agora nessa semana, né? Nós começamos a estudar a lição da Escola Sabatina nessa semana, e eu quero te convidar aqui, ó, mostrando para você a capa dessa lição, que esse é o momento de você estudar a sua lição da Escola Sabatina. Eu espero muito que você já tenha comprado, que você já tenha adquirido essa lição, para que você, junto comigo, possamos estudar e aprender mais sobre o amor e a justiça do nosso Deus Todo-Poderoso. Eu queria terminar esse momento de estudo com uma oração. Você consegue aceitar o amor e a justiça de Cristo na sua vida? Então feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos falar com Ele.
Deus querido, no final desse estudo da lição, nós aqui queremos te louvar, queremos te agradecer, porque nós aqui temos um Deus que pode se compadecer da gente, que pode nos enxergar, que pode entender o amor que nós precisamos e se entregar por cada um de nós. Nós aqui estamos muito felizes, Pai, com o coração cheio de amor, de bondade, porque nós agora queremos reconhecer e dividir esse amor que nós já recebemos com outras pessoas. Pai, por favor, continua falando com a gente, cuidando da gente e nos dando a sua bondade, a sua misericórdia sempre que nós precisarmos, Pai. Nesse momento, nós entregamos tudo o que temos e somos, porque queremos aprender cada vez mais do Senhor. Abençoa a sua igreja, abençoa o seu distrito, abençoa cada lugar onde nós vamos estar e ajuda para que a sua vontade sempre seja feita. Nós aqui te agradecemos com muito carinho, com muito amor, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você aí, fica com Deus, até a próxima semana para estudarmos mais um pouquinho sobre agora o amor e a justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço, tchau, tchau.